Queridos, a Bíblia, em 1 Pedro, Pedro fala sobre santidade. E santidade sempre é um tema muito polêmico, porque à medida que nós vivemos, à medida que nós vamos conhecendo, ou reconhecendo a dádiva de Deus nas nossas vidas, parece que tem trago alguma confusão nos nossos corações, essa dádiva toda que Deus outorgou a cada um de nós, até porque muitas vezes nós entendemos que a salvação em Cristo Jesus, o direito de estar na presença do Senhor, essa beleza de podermos ter a nossa salvação, muitas vezes provoca em nós um sentimento contrário daquele que a Bíblia realmente nos recomenda. Não é difícil você entender que ser crente é ser melhor do que alguém. Ser crente é estar, com certeza, num patamar maior, e melhor do que algumas pessoas, mas não um patamar que te traga de finanças. Por isso nós temos brigado tanto com teologias da prosperidade, não que te traga um patamar onde você não possa ser atingido por dificuldades. Por isso algumas pessoas têm entrado em depressão e brigado com o Senhor, não que te traga um patamar onde você não tenha que viver obediência. Por isso algumas pessoas têm burlado as leis do Senhor, mas ser santo é algo totalmente compreensível quando nós olhamos para a palavra de Deus e queremos entender aquilo que o apóstolo Pedro estava falando. Logo o apóstolo Pedro, que se você quiser notar algumas coisas, o apóstolo Pedro foi aquele homem que negou a Jesus. O apóstolo Pedro é aquele que cortou a orelha de Malco. O apóstolo Pedro é aquele que arrumou algumas brigas, mesmo com aqueles que se diziam apóstolos de Cristo, como Paulo. Mas é esse homem que, depois de receber uma regeneração, depois de entender o que era santidade diante de Deus, chegou ao ápice de receber as chaves do céu. É assim que diz a palavra. É esse homem ao qual Jesus olha para ele e fala: é sobre a tua vida, é sobre a sua vontade, é sobre esse momento que você vive, é sobre essa pessoa que você se tornou, é sobre esse caráter que você forjou, é que eu edificarei a minha igreja. E é interessante entender que depois disso tudo, Pedro continua sendo atacado, Pedro continua sendo perseguido, Pedro continua por algumas pessoas sendo mal visto, mas ele continua fazendo a vontade de Deus e vai fazer diferença no reino dos céus, a partir daquilo que Deus plantou no seu coração. Então, algumas coisas eu preciso entender. Eu queria nessa noite te ensinar como você ser santo. Quem aqui quer aprender como ser santo? Levanta a mão bem alto. Então você está no lugar errado. Eu não tenho como te ensinar isso. E nem tenho pretensão. Mas eu queria te dar algumas dicas que a palavra de Deus fala para mim sobre santidade. Primeira coisa que eu preciso entender é que santidade de Deus é a razão pelo qual nós devemos ser santos. Ou seja, você precisa ter uma visão primeiramente na sua vida, que o fato de você ser santo não é porque você passou pelas águas do batismo. Não é porque muitas vezes as pessoas falam: não, eu era isso, eu era aquilo, agora eu casei, eu mudei. Não é pelo fato de casamento. O fato de você ser santo não é porque agora você encontrou um grupo de pessoas que são maravilhosos, então agora eu mudei. O fato de você ser santo precisa estar relacionado em você olhar a santidade de Deus. É algo devido, porque eu estou seguindo alguém. Eu digo que esse alguém é Senhor sobre a minha vida. Eu digo que é alguém que controla a minha vida. Eu digo que eu amo esse alguém acima de todas as coisas. Então, a vida de Deus, a santidade de Deus, aquilo que Ele representa na minha vida, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que interage, Ele é um Deus que está todo dia, então é a vida de Deus é que me leva a ser santo. Ele é o meu foco,
Ele é o meu patamar. Ele é o meu norte. E não pode ser outro. Mas alguns problemas nós encontramos, porque nós colocamos às vezes que o nosso norte é Deus, mas não fazemos nada que Ele manda. Lembra que Jesus chega a certa época e fala para os seus discípulos o seguinte: vocês só serão os meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Se vocês não fizerem o que eu vos mando, por mais que vocês tenham o título de discípulo, por mais que vocês queiram se incluir como discípulo, por mais que vocês me sigam como discípulo, vocês não serão meu discípulo. E nós vamos encontrar no tempo de discipulado de Jesus, no meio daqueles que estavam sendo discipulados por Jesus e andando com Jesus, pessoas que realmente não querem viver aquilo que o Cristo pregava, aquilo que Jesus vivia. Algumas dicas eu queria te dar nessa noite, para que você pudesse alcançar a santidade de Deus, não a santidade do pastor, porque a minha santidade é falha, e muito falha. Também estou aprendendo a maneira de ser santo. E a primeira coisa que a Bíblia me ensina é que, para mim poder ser santo, eu não posso tentar agradar as pessoas. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 3 ao versículo 6, traz para nós algumas referências, porque muitas vezes nós queremos ser santo e a nossa santidade, ela está em agradar as pessoas, né? A nossa santidade é quando alguém chega para você e te vê num patamar melhor, ou num caminho melhor, ou num espelhar de vida melhor, e para podermos agradar essas pessoas, nós falamos: não, conta comigo. E aí, ela tem algumas transgressões, tem algumas coisas que estão erradas, tem algumas coisas que não estão bem, e muitas vezes nós colocamos: não, anda comigo, né? Eu sou seu amigo, eu sou seu colega. Nós temos muito disso. Mas nós não colocamos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus pensa a respeito disso não é o que eu penso. Eu não chego e falo: amigo, olha, eu acho que de repente para mim o meu olhar não é um olhar de crítica, mas você precisa entender aquilo que Deus fala a respeito disso. Porque o que vale não é o que eu penso. Por quão amigo que eu seja seu, por melhor amigo que eu seja seu, o que vale é o que a palavra de Deus está dizendo, e não o que eu penso. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 3 até o versículo de número 6, existe aqui uma diferença, e diz assim: porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Querido, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos pregado, até daqui do púlpito, que existe um grande avivamento, que Deus está fazendo algo diferente na vida da igreja. E eu acredito que o ano de 2019, Deus quer fazer algo diferente na vida da igreja. Mas o grande problema que eu encontro às vezes, para poder pensar em santidade, é que eu estou querendo que Deus faça algo extraordinário, mas algo extraordinário que ninguém nunca fez. Algumas pessoas querem viver algumas coisas que Deus nunca fez. Olha, Senhor, eu quero que tu faça alguma coisa aqui na Central de Americanópolis, na minha vida, na vida da Cibele. Nós queremos alguma coisa que ninguém nunca fez. Sabe qual é a verdade? Nós queremos o nosso nome na história, não o nome de Deus glorificado. Paulo, nas suas cartas, várias vezes ele diz: olha, eu já falei para vocês isso antes, mas eu vou falar outra vez. Paulo está dizendo o seguinte: a história se repete, o Deus que age na história se repete. Querido, nós estamos falando de uma palavra de Deus que foi escrita pelo menos há 2019 anos. Nós estamos falando de um mundo que nós temos ciência que comprova que já tem mais de 4 milhões de anos. E tem algumas pessoas que estão querendo viver algo totalmente novo, totalmente seu, para poder colocar na multidão e falar: não, foi Deus que fez isso comigo. Cada dia nós vivemos isso de maneira diferente. Paulo, na sua palavra, diz assim, que só se considere apóstolo aqueles que receberam o evangelho diretamente de Cristo, ou diretamente daqueles que andaram com Cristo. Mas nós estamos cheios na nossa terra de apóstolos. Nós queremos algo novo. E na verdade, como Paulo diz, eu vou falar para vocês outra vez. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus imutável, é um Deus que não muda.
Ele não mudou por causa de Josué, ele não mudou por causa de Moisés, ele não mudou por causa de Davi, ele não mudou por causa de tantos outros homens de Deus na Bíblia. Mas nós queremos que às vezes Deus se renda à nossa vontade, ao nosso desejo. Nos achamos a última bolacha do pacote, os queridinhos da mão de Deus, e conosco Deus tem que fazer algo diferente, até transcender ou até transgredir a sua palavra. E o primeiro problema nosso em ser santo é que nós tentamos agradar pessoas, e a palavra de Deus aqui em Timóteo diz que existe uma diferença muito grande, e a diferença, estuda aí, está em querer e precisar. Nota bem que ele diz: mas tu ser sóbrio, cumpre o teu ministério. Para você ser santo, querido, você precisa querer cumprir esse ministério. Tem algumas pessoas que estão vivendo vida com Deus porque precisam, não porque querem. E para eu atingir santidade de Deus e pensar como Deus diz lá em 1 Pedro, sede santo como eu sou santo, eu preciso querer viver esse evangelho, não viver por precisar. O segundo problema que nós encontramos com essa identidade, com o fato de nós queremos ser santos, viver uma vida de santidade e sermos realmente santos, são as armas que nós precisamos usar. Note que na maioria das vezes, querido, nós queremos usar as nossas próprias armas. Já foi o tempo, eu falo isso porque vivo o evangelho desde que nasci, com meu pai sendo pastor, 56 anos de ministério. Existia um tempo em que as pessoas entravam num gabinete e perguntavam alguma coisa, e o pastor dizia: faz desse jeito, e elas faziam desse jeito. Hoje os tempos são outros. Além deles não irem para o gabinete, se você for até eles e falar: faz desse jeito, fala: não faço desse jeito. Sem contar que toda a plateia que você estiver pregando, seja para 1000, seja para 2000, o Jung Chu, pastor lá na Coreia, a maior igreja evangélica do mundo, há cerca de um tempo atrás ele escreveu um livro que o Jefferson mandou para mim, e ele tinha na sua igreja 55 mil membros. Hoje está quase na casa dos 80 mil. Mas uma coisa interessante, ele falou quando ele veio no Brasil falar para pastores, ele disse o seguinte: são 80 mil teólogos sentados na plateia, e todo mundo sabe um pouquinho mais de Bíblia do que você. Nós estamos vivendo num tempo, querido, que você vive uma diversidade de pensamento, aonde algumas pessoas não admitem. Se alguém aqui é engenheiro, ele diz: não, eu sou engenheiro, eu conheço de engenharia, eu sei do que estou falando. Se alguém é médico, diz: não, eu sei do que estou falando. Essa semana eu passei por uma experiência aqui na igreja. Que dia foi que nós viemos aqui começar a limpeza da igreja? Alguém me ajude? Feriado, não foi? Feriado, sexta-feira. Eu saí daqui com o Arthur e fui comprar no Coqueirinho, fui comprar salada e mistura, não foi? Para nós fazermos o almoço. Cheguei ali no Coqueiro, na minha frente tinha uma senhora, e logo à frente tinha uma outra senhora, que elas estavam juntas, estavam conversando, e aquela senhora começou a passar mal. E ela começou a passar mal, e aí juntou um bocado de gente ao redor dela. Alguém falou: tem uma cadeira, pede uma cadeira. E ela falou: não, eu não estou bem. E alguém falou: pega uma cadeira, pega uma cadeira. Ela foi lá, pegaram uma cadeira, e daqui a pouco perguntava alguma coisa para ela, e ela fazia Primeira coisa que me veio foi olhar as aparências dela. Botaram uma cadeira, ela não queria sentar, forçaram quase que ela sentar. Eu olhei os pés dela e tinha algumas guias na sandália alta, né? Algumas guias amarradas. Ela estava com um vestidão bem largo, né? Desculpe, Sibeli, fazer a comparação, né? Só que a dela era meia manga assim. E aí começaram a tentar molhar a nuca dela. E aí subiu o vestido e eu vi algumas guias amarradas. Então, o rapaz, eu não sei o que é do coqueiro, estava com o uniforme do coqueiro, veio e ofereceu uma água. E ela não abria a boca para beber a água. E
Eu fiquei olhando, não comentei com ninguém, mas no mesmo momento que eu olhei, eu falei, não está passando mal, é demônio. E aí ela começou a se tremer. Aí veio uma senhora, falou, eu sou enfermeira. E aí falou, mas o pulso está normal, alguma coisa? E ela começou a balançar a cabeça, os olhos começou a dar uma revirada, a se transformar. E eu disse para alguém, é demônio. Postou um senhor do meu lado, falei, não, ela não está passando mal, ela está com um problema espiritual. Na hora que eu disse isso, eu disse baixo, irmão, estava uma distância aqui no teclado, o Arthur do lado de lá, pegando alguma coisa, acho que é uma Nutella, né, que a mãe dele depois quase que arrancou meu cabelo, né, o Arthur pegando uma Nutella, e aí, na hora que eu falei isso, ela me olhou, sabe, com os olhos esbugalhados desse tamanho, se levantou, largou tudo que estava na mão dela, bolsa, tudo, e saiu mercado afora. E alguém, essa moça que estava com ela, catou as bolsas e saiu andando atrás. Então, você que está sentado aí, é claro que você, se você se dedicou a alguma profissão, né? Ver a Andréia cantar e ver a Cibele cantar, não desfazendo de Beatriz, não desfazendo de mim, né? Cantando aqui na frente, é uma coisa, porque nós sabemos o quanto elas se dedicaram a isso, quanto elas foram estudar isso. Mas, quando você fala de teologia, você tem pelo menos, né, uma plateia de teólogo onde você tiver, que muitas vezes nem estudou teologia, que muitas vezes nem abrem a Bíblia em casa, mas são teólogos prontos a refutar aquilo que a palavra de Deus diz. E aí, queridos, eu não tenho como alcançar a santidade, porque essas armas que existem aqui são as melhores armas para que nós possamos lutar, e são as únicas que importam. Lembra de Davi? Quando chega diante de Saul, para poder derrotar o gigante, Saul põe nele a sua armadura, ele diz, não, as minhas armas não são essas. Eu nunca lutei com isso. A terceira dificuldade, às vezes, que a gente encontra para poder cumprir a ideia de santidade, de sermos santos diante de Deus, é que muitas vezes nós comparamos as nossas vidas com as vidas de outras pessoas. Sabe, querido, eu sei que muitas vezes nós não temos a receita certa para te dar para que você alcance o caminho da felicidade. Mas a gente só consegue pregar como vida aquilo que nós vivemos. E deve ser considerado o êxito que se tem. Sabe por que eu costumo dizer aqui para vocês que só o que faz a diferença é aquele que alcançou o sucesso, aquele que alcançou o resultado. Você pode falar para mim, olha, na minha vida, na minha casa, eu trato assim, a minha vida eu vivo assim, porque eu acho que é melhor assim. Mas o que as pessoas vão olhar de você, quando olharem para a sua vida, é que tipo de resultado que você alcançou. Aonde é que você chegou? Como é que está a sua vida? Nós temos hoje uma das pessoas que é um dos maiores empresários de São Paulo, que ele conta a sua vida como ele começou catando latinha, depois ele começou catando sucata, depois de ter aquele lixão de sucata lá, aqueles terrenos que junta aquele monte de sucata, ele começou a comprar carros no leilão, e depois que ele comprou os carros no leilão, ele começou a comprar caminhão, que é, se você abrir lá, né, JR Peças Usadas, é o maior comerciante de peças usadas de São Paulo e do Brasil. O terreno daquele homem ali na Vila dos Remédios é enorme. A Globo já foi lá e entrevistou ele não sei quantas vezes. Ele é pai de 5 filhos hoje, e é um dos homens mais bem sucedidos de São Paulo. Eu sei, querido, que os seus caminhos, talvez se você começar a catar latinha hoje, você não vai fazer as mesmas coisas que ele, talvez não tenha o mesmo êxito, mas você precisa entender que no mínimo, ele é um vencedor, e ele tem algo para te ensinar. Mas às vezes, nós queremos que as pessoas, né, entendam algumas coisas com a comparação, e nós colocamos justamente as nossas vidas, nós não olhamos nem para a vida do outro, e muito menos para a vida de Cristo. E Deus, como eu disse no começo,
A santidade de Deus é a razão pelo qual nós precisamos ser santos. Você sabe, por exemplo, a gente costuma comparar erros, dificuldades. Você sabe como é que o Banco Central, eu acho que o Jefferson até falou isso uma vez na escola dominical, como é que o Banco Central ensina aos seus funcionários a conhecerem a nota falsa? Sabe como é que eles treinam? Eles treinam todo dia na nota verdadeira. No nosso pensamento, talvez eles deviam olhar todo dia um monte de notas falsas para poder aprender o que é a nota falsa. Não, eles treinam na verdadeira. Por isso é que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos... Se nós andamos em verdade, querido, nós estamos no caminho da santidade. Mas a maioria das pessoas dizem que é preciso cair para poder se levantar. Os nossos jargões que nós temos, precisamos apanhar e aprender nas dificuldades. A Bíblia, ela nos chama a aprendermos com o Senhor na verdade de Deus, na vontade de Deus e na santidade de Deus. Outra coisa que você precisa aprender é não passar uma ideia de purificação. Como nós dissemos no começo, muitas vezes a maioria dos crentes são os melhores do mundo, né? Nós somos os melhores. A nossa vida agora, o meu parente que fuma, o meu parente que bebe. Nós não precisamos passar uma ideia de purificação, porque nós não estamos acima de ninguém, querido. Mas nós devemos passar a ideia de santidade, purificação, que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Quer para mim, quer para você. Ele precisa ser o alvo a ser seguido. Nós estamos buscando umas coisas que, no relacionamento com Deus, que nós não vamos alcançar nunca. Algumas pessoas estão buscando e olham até para o passado e jogam talvez de uma maneira na cara de Deus. Olha, você fez isso por Abraão. Não é difícil você ver crente orando desse jeito, né? Senhor, porque tu disse para mim que na tua palavra tu farias isso. Nós estamos parecendo muitas vezes aquilo que Satanás fez com Cristo Jesus quando o levou para poder o tentar. A tua palavra diz, mas nós não olhamos para nós mesmos e dizemos: eu vou obedecer aquilo que diz a tua palavra. Nós cobramos de Deus algo que nós não damos. Nós cobramos de Deus algo que nós queremos, mas que nós não fazemos. E a palavra de Deus todo tempo ela diz: pedi e recebei, batei, abri-se-vos-á. Porém precisa primeiramente da minha condição de poder bater, de poder pedir, de poder me colocar na condição de receber todas essas coisas. Eu quero saber de vocês aqui, quem de vocês aqui tem coragem de chegar no médico, por exemplo? Você chega no médico, o médico examina você, né? Eu assim, né? Vou nem falar de ninguém aqui não, que é para não ter briga, né? Vou falar do pastor. O pastor vai no médico e fala assim: bom, preciso perder uns quilinhos, né? Aí você chega no médico, né? Senta lá no médico. Isso aconteceu comigo no servidor. Pouco tempo a Marta marcou um check-up, sentei lá no hospital do servidor. O médico que estava me atendendo, eu fui no médico do coração, né? E ele então olhou para mim e falou assim: você fuma? Falei: não. Bebe? Falei: não. Ele falou: nós vamos fazer um check-up geral, né? Foi quando eu tive aquele mal súbito. Então nós vamos fazer um check-up geral, porque essas coisas não fazem bem para o coração. Só que do lado dele tinha um cinzeiro e tinha um bocado de guimba de cigarro. Pense você sentado de frente com o médico falando para você: Edna, você precisa emagrecer. E a barriga dele desse tamanho. Me lembro de uma certa vez que estava numa certa igreja da região, assim que começamos o nosso ministério. Eu era pastor da congregação, não era pastor ainda da igreja. E tivemos algumas dificuldades lá. E eu pedi a palavra e dei uma opinião, falei para um irmão: irmão, eu acho que o irmão pode até ser diácono da igreja, mas o irmão não pode ser diácono do aconselhamento. E ele ficou bravo comigo e falou: mas por que eu não posso ser diácono do aconselhamento? Falei: pensa bem, meu irmão, você entra na casa de alguém, alguém vira para você e fala: meu irmão, eu estou me separando do meu marido. Você fala: não, a Bíblia diz
que essas coisas não são de Deus, que você tem que lutar pelo seu marido, mesmo que ele tenha errado. Você já pensou se alguém vira para o senhor e fala o seguinte: então por que você não ficou com a sua mulher? Porque ele era separado e tinha casado de novo 2 vezes. E ele ficou bravo comigo. E eu falei: meu irmão, entenda que eu não estou dizendo que você não possa ser diácono da igreja, não. Eu não estou dizendo que você não tem nada para ensinar. Eu não estou dizendo que você não pode ser bênção. O que eu estou dizendo é que tem algumas áreas que você não vai poder se aconselhar. Sabe por quê? Porque você não quis viver isso. Então muitas vezes nós queremos que as pessoas vivam, ou as pessoas querem que a gente viva com ele algumas coisas que não dá para viver, porque são terras que Deus não plantou e ele não vai adubar. E você precisa crescer, você precisa fortalecer, você precisa colher alguma coisa na sua vida. Algumas pessoas se esquecem que para poder viver uma vida de santidade, precisam ter Jesus na sua vida. Sabe, queridos, a cada dia que nós vivemos, nós temos igrejas que estão abolindo Jesus Cristo. Nós temos algumas igrejas que não pregam mais, que pregam que Jesus foi um homem comum, que viveu uma vida comum, logo o sacrifício de Cristo já não tem todo esse valor. E quando você faz isso, eu vou falar uma coisa para você: você pode ser no máximo, religioso, santo, separado, como o sentido da palavra, na presença de Deus, você não vai conseguir ser. Eu estou atrás de um livro, e por incrível que pareça, eu falei com a Marta ontem, falei: eu estou procurando um livro para comprar, vamos ver se eu compro essa semana. E aí ela falou: qual livro que você quer? Eu falei para ela: livro tal. E ela falou: puxa vida, é o livro também que eu quero comprar. Abriu a caderneta dela, falou: está aqui, ó, anotei aqui que é o livro que eu quero comprar. E é um livro que se chama Entendes Tu o que Lê? Sabe por quê, querido? Porque na maioria das vezes a gente quer falar de santidade, a gente quer falar de vida com Deus, mas a gente não entende nada de vida com Deus. A gente lê lá, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, buscai primeiro o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Mas nós temos tanta coisa que está na frente do reino de Deus. Nós temos amado tantas coisas na frente de Deus. O reino de Deus, ele é muito importante para mim, até eu ter alguma outra coisa para fazer. Quando eu tenho outra coisa para fazer, o reino de Deus fica em segundo plano. Eu amo a Deus até que eu ache algo que eu ame mais, então aquilo que eu amo mais, Deus já fica em segundo plano. Lucas capítulo 5, no versículo 10, Jesus chegou para Pedro e disse, né, de hoje em diante, você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de homens. E quando Jesus faz isso, ele chama Pedro a viver pelo menos 4 coisas: superação, porque Pedro era um homem mal visto por tudo que tinha feito; arrependimento, ousadia e perseverança. Tudo isso, queridos, traz clareza de liberdade na vida do crente. Não importa o que você fez, o que você não fez, mas se você quer viver algo diferente com Deus, se você quer viver realmente santidade, você precisa se libertar de tudo disso e começar a viver uma vida de clareza. E é por conta disso que o próprio Cristo traz uma palavra profética na vida de Pedro, quando ele diz: eu também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre você, sobre aquilo que tu tem fundamentado, sobre aquilo que a tua vida tem vivido, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez você esteja pensando: vida de santidade é muito difícil. Não. Só que precisa de arrependimento, precisa de mudança de caráter, precisa de mudança de vontade, precisa de mudança de querer. Algumas pessoas parece que apanham na vida e não aprendem nunca. Alguns de nós batem com a porta na cara o tempo todo na vida, mas não aprendemos nunca. Nós não mudamos. E às vezes achamos que o fato de não mudarmos é motivo de orgulho. Mas eu quero dizer para você que Deus habita no coração daqueles que se rendem, daqueles que se entregam, daqueles que realmente reconhecem que
Ele é o Senhor. E nós, o lugar mais alto que podemos chegar é aos pés dele. É assim que Deus trabalha. Por isso que ele diz: sede santo, como eu sou santo. É por isso que Paulo diz: tudo isso já foi dito muitas vezes e vai continuar sendo dito. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Porque o Deus que você serve não muda. Porque a vida com Deus, ela não é uma vida que, por ser o ano de 2019, ela é diferente por causa do ano de 2018, de 2017. Quem vai determinar aquilo que vai acontecer com você daqui para frente é você, quando você se entrega na mão do Senhor. Eu sempre digo que Deus, ele tem as suas preferências. Deus, ele tem suas preferências. E Deus prefere aqueles que preferem a Ele. Eu não sei se você acha isso justo, eu acho muito justo. Porque é muito bom a gente amar quem ama a gente. A gente andar com quem quer andar conosco. A gente servir quem também está disposto a nos servir. E Deus, dentro da sua íntegra justiça, Ele prefere aqueles que preferem andar com Ele. Então, querido, se é você que tem hoje o poder nas mãos de ter essa preferência de Deus na sua vida, assim como tantos outros do passado, quando a palavra de Deus diz: notaste meu servo Jó? E Abraão achou graça aos olhos do Senhor, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aproveite esse momento para fazer algo diferente, para ser santo na presença do Senhor, para viver um momento diferente com Deus. Que o ano de 2019 seja algo transcendental na sua vida, que não seja algo novo no sentido de mudar a palavra, de coisas que aconteceram, que nunca aconteceu com ninguém, mas que vai acontecer com alguém, mas que seja algo novo para você, que seja algo que você nunca experimentou, mas que você passe a experimentar por viver experiências com Deus, por ter um momento novo na vida com Deus. Eu quero orar com você.